Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 206 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre fisioterapia pré-operatória. Será que adianta alguma coisa, né, fazer isso com o nosso paciente? Mas antes, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like, clica na setinha que tem aqui embaixo, ó, e compartilha esse vídeo lá nos seus grupos, lá com a sua equipe, para você discutir, ver aí se está condizente com a realidade de vocês. Aproveita e comenta aqui qual a realidade de vocês. Vocês têm oportunidade de fazer fisioterapia pré-operatória com os pacientes de vocês? Qual o resultado que vocês veem? É parecido com o que a gente vai discutir aqui? Então comenta aí que eu quero saber e não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Então, ó, o artigo de hoje, publicado no Journal of Physiotherapy, que é o jornal, né, que é a revista que tem o maior fator de impacto na área de fisioterapia, que é 10.7. O artigo da Jant Boden, que é uma fisioterapeuta australiana, que tem vários artigos sobre esse assunto, artigos muito legais, inclusive já coloquei dois aqui no nosso Sunday Paper falando sobre isso. Então, o nosso contexto aí é da fisioterapia pré-operatória, né? Por quê? Porque a gente está falando de complicações pulmonares pós-operatória, que atingem ainda um terço dos pacientes pós-cirurgia abdominal alta, né? Então, uma complicação aí bem prevalente nos nossos doentes. Isso vai afetar morbidade, mortalidade, custos hospitalares, então vai piorar esses desfechos do nosso doente. E aí a gente vê, né, como intervenções sugeridas a fisioterapia pré e pós-operatória para tentar evitar essas complicações pulmonares pós-operatórias. Mas o que a gente tem na literatura, muitas vezes são resultados conflitantes, porque quando a gente vai ver, por exemplo, uma revisão sistemática sobre o tema, eles vão juntar artigos que têm populações diferentes, tipos de cirurgias diferentes, tipos de intervenções diferentes. Então, qual será, né, que é realmente o efeito dessa fisioterapia pré-operatória? Então, o objetivo desse estudo aqui foi conduzir uma meta-análise de dados de pacientes individuais, reunindo conjuntos de dados originais de ensaios homogêneos, isso é importante, né, que forneceram uma única sessão de educação e treinamento em fisioterapia respiratória pré-operatória para pacientes que aguardavam cirurgia abdominal e avaliaram os resultados nas complicações pulmonares pós-operatórias. Então, foi uma meta-análise de dados de pacientes individuais, então não foi só uma meta-análise que avaliou estudos sobre fisioterapia pré-operatória, ela precisava ser estudos homogêneos, por isso que eles incluíram só 2 estudos nessa meta-análise e faziam essas análises aí de dados de pacientes individuais. Então, eu juntei aqui o fluxo e a estratégia Picot aqui, né? Então, foi uma revisão sistemática de 24 estudos randomizados controlados, onde somente 2, né, o Lipsmack POC Trial e o Switch Trial, que tinham aí, então, condições de serem incluídos. A população, pacientes que fizeram a cirurgia abdominal eletiva, né, cirurgia abdominal alta eletiva, a intervenção ela foi uma única sessão pré-operatória de educação e treinamento em exercícios respiratórios por um fisioterapeuta. O grupo controle, ele não fez nada pré-operatório, nem pós-operatório, ou ele fez apenas um protocolo de mobilização precoce, certo? E os desfechos eram basicamente hipoxemia e pneumonia, né? Então, complicações pulmonares pós-operatórias. Esses pacientes foram acompanhados aí por até 12 meses. Então, resultados aqui, nosso desfecho primário, né? Complicações pós-operatórias que ele colocou aqui, como uma saturação abaixo de 92 ou duas dessas aqui. Temperatura maior que 38,2, então febre, alteração na escuta e alteração no raio-x. E aí, grupo controle, incidência foi de 36%, enquanto no grupo intervenção a incidência foi de 24%. Então, quando a gente olha aqui, é um odds ratio de 53. Significa isso, que o doente que passou por essa sessão de fisioterapia pré-operatória tem 47% menos chance de ter uma complicação pulmonar pós-operatória. Então, diminui aí pela metade a chance desse paciente ter uma complicação pulmonar pós-operatória. Quando a gente olha aqui, né, a curva de sobrevida desses pacientes, os pacientes que passavam por essa sessão pós-operatória tinham uma sobrevida maior, né, tinham uma menor mortalidade, e os efeitos, eles foram maiores, segundo alguns critérios, né? Então, eles fizeram uma análise ali de alguns critérios e os efeitos foram maiores nos participantes que fumavam, tinham idade menor que 45 anos, tinham um peso corporal mais baixo ou mais alto, tinham múltiplas comorbidades
e foram submetidos à cirurgia bariátrica ou gastrointestinal superior. E aí, por que que foi melhor justamente nos pacientes que tinham esses piores critérios, né? Porque a intervenção, ela tem maior poder de mudar o desfecho justamente de quem tem mais fator de risco para desenvolver aquela complicação. Então, pacientes, por exemplo, que fumavam, que eram de muito baixo peso ou eram muito obesos, que tinham mais comorbidades, cirurgias mais complicadas, eles tinham maior chance de desenvolver complicações pulmonares pós-operatórias, então a intervenção tinha maior efeito justamente nesses pacientes. Então, conclusão. Este estudo descobriu que uma única sessão de fisioterapia pré-operatória, realizada a qualquer momento dentro de 4 semanas antes de uma cirurgia abdominal de grande porte, é altamente eficaz na redução de complicações pulmonares pós-operatórias e provavelmente reduzirá o tempo de permanência em pacientes com múltiplas comorbidades. Então veja que interessante, né? Uma simples sessão única de educação e treinamento em fisioterapia respiratória com um fisioterapeuta. E tem um detalhe: quanto mais experiente era esse fisioterapeuta, também era melhor os resultados. Já podem, então, mudar o desfecho do paciente numa internação, diminuindo pela metade complicações pulmonares pós-operatórias, que é hoje uma grande preocupação dos nossos pacientes nessa fase pós-operatória. Né? Então, muito legal da gente ver esse efeito de uma simples sessão de fisioterapia pré-operatória. Então, não esquece de curtir, de deixar aí o seu joinha, de compartilhar, clica na setinha aqui embaixo, manda lá no seu grupo para você discutir com a sua galera, com a sua turma, se inscreve aí no canal e comenta. E aí, vocês têm a oportunidade de fazer algo parecido com isso? Me conta aí e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!